Então, olá pessoal, nós estamos começando agora o nosso segundo encontro da mentoria Conhecendo, mentoria de exercícios filosóficos existenciais, né? Hoje, como eu havia prometido aí, nós começaríamos então os nossos encontros em que a gente de fato proporia diferentes tipos de exercícios ou meditações sobre diferentes textos dentro dessa perspectiva de contribuir para que a gente incorpore no nosso dia a dia essa outra maneira de experimentar as coisas proposta por essa perspectiva da filosofia como modo de vida, tal como o Hador a descreve em seus livros, né? E nesse espírito de que a ideia seria a gente tentar praticar esses dois tipos de exercícios espirituais fundamentais que o Hador descreve, os exercícios de concentração no eu, ou de atenção ao instante presente, né? E os exercícios de consciência cósmica. E para hoje, eu pensei que seria legal a gente justamente começar com essa modalidade dos exercícios de atenção ao presente, né? Lendo um textinho do Byung-Chul Han, do seu livro Filosofia do Zen Budismo, um trechinho que ele está falando sobre a arte japonesa do Ikebana, né? É um trecho curto, e a minha ideia é, quando eu trouxer textos aqui, é que de fato a gente trabalhe com textos curtos, porque a ideia justamente não é ficar é, tendo que é, ler, absorver muito conteúdo, né? A ideia não é focar assim em conteúdo, mas antes de tudo a gente realmente poder analisar com profundidade determinados textos, determinados pensamentos, meditar profundamente sobre eles, né? Para poder extrair deles o seu sentido e de alguma forma também conseguir ver de que forma isso poderia impactar a nossa maneira de olhar as coisas no dia a dia, né? E portanto é um texto curtinho assim de 2 páginas, mas que acho que tem muita coisa que dá para falar sobre ele, né? E aí, é claro, vale antes de tudo uma contextualização, né? Então, muitos já sabem, mas para quem não sabe, o Byung-Chul Han é esse filósofo sul-coreano contemporâneo radicado na Alemanha, né? Que escreveu o seu livro mais conhecido é o Sociedade do Cansaço, mas ele tem muitas obras publicadas sobre muitos temas diversos, embora de uma forma geral a gente possa ver, sobretudo nos últimos anos, nas suas obras a partir da Sociedade do Cansaço, uma preocupação com diagnosticar assim os digamos assim, os grandes problemas que a nossa sociedade enfrentaria hoje em função da maneira com que ela se organizou a partir de uma certa lógica econômica e de uma lógica existencial que, no fim das contas, nos levaria para um processo de autoexploração em que nós exaurimos todas as nossas forças, achando que com isso nós estamos nos realizando e nos tornando livres, quando na verdade nós estamos apenas explorando a nós mesmos, né? Que é a tese que ele apresenta aí nesse seu livro Sociedade do Cansaço, ficou muito famosa, foi muito lido, né? É, mas o livro que a gente vai discutir aqui dele, o Filosofia do Zen Budismo, é um livro anterior, foi publicado antes do Sociedade do Cansaço, que até onde eu me lembro agora, se não me engano, Sociedade do Cansaço foi publicado em 2010, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. O Sociedade do Cansaço ele foi publicado em 2010, exatamente. O Filosofia do Zen Budismo foi publicado em 2002, 8 anos antes, né? Embora nele o Han já esteja às voltas, assim, com uma busca de diagnosticar como certos imperativos econômicos acabam ditando a maneira com que nós vivemos hoje, né? Ele está ali ainda lidando com uma sociedade que não tinha passado por algumas das mudanças mais drásticas que a gente viu ocorrer nesses últimos anos e que tornaram mais visíveis alguns elementos dessa lógica neoliberal, capitalista, que já estava se desenvolvendo aí ao longo de algumas décadas, mas que se tornaram particularmente acentuadas aí nessas últimas 2 décadas, né? Então a análise dele ali é um tanto diferente, mas o que interessa para nós aqui é que, de uma forma ou de outra, ele está buscando apresentar uma perspectiva sobre
uma outra forma possível de viver que não seja pautada por essa lógica econômica, né, do buscar sobreviver a todo custo, do buscar preservar a si mesmo a todo custo e nesse processo deixar de desfrutar justamente aquilo que vale a pena de desfrutar na vida, né? E nesse sentido, no Filosofia do Zen Budismo, ele busca elaborar uma filosofia a partir do Zen como um contraponto ao que ele considera uma perspectiva filosófica ocidental, que justamente coloca muito essa ênfase nessa ideia de si, como ele chama ali, né, do Selbst, em alemão, dessa forma de subjetividade centrada em si mesma e cujo propósito na vida é justamente preservar a si própria. Ela é o centro da sua própria existência, né? Ela é voltada inteiramente à perpetuação da sua própria existência e, portanto, a maneira com que esse sujeito vive, a maneira com que esse sujeito experimenta as coisas, é ditada por esse imperativo da autopreservação, né? E contra esse modelo filosófico que ele chama de ocidental ali, né, ele quer oferecer um modelo que seria apresentado pelo Zen budismo, que negaria radicalmente essa ideia de um si, de um sujeito que seja fechado em si mesmo, que seja capaz de preservar a sua identidade e existir de maneira completamente isolada dos outros seres e das outras coisas, né, tendo como centro da sua própria vida preservar essa sua identidade pura, né? O Zen afirmaria que é uma ilusão que exista um tal si e que, portanto, nós só vivemos verdadeiramente quando nós abandonamos essa ilusão, né? E paramos de orientar as nossas vidas a partir dessa ilusão de um eu puro, de um eu fechado em si mesmo que deve ser preservado e protegido diante de qualquer alteridade, de qualquer elemento exterior a essa suposta identidade que possa vir a comprometê-la, né? E nesse sentido, esse textinho que eu quero ler com vocês aqui brevemente é bastante interessante em como ele mostra, em como ele tenta mostrar como essa perspectiva, que iria além dessa busca da sobrevivência, da autopreservação a todo custo, ela implicaria também uma espécie de forma de atenção plena ao instante presente, né? É algo que ele analisa, uma das maneiras pelas quais ele analisa essa forma de atenção ao presente é justamente usando o exemplo do Ikebana, né? E aí eu vou compartilhar aqui o texto para que a gente possa ler juntos e discutir aqui. Tá dando para ver o texto? Tá aparecendo aí? Tá sim, Lucas, tá dando para ver. Legal, ótimo. Então vamos lá. Então, lendo aqui, a página 94 do Filosofia do Zen Budismo, né? Em Sobre Ikebana, o filósofo zen budista Keiji Nishitani interpreta a arte japonesa de fincar flores pelo fenômeno do recortar. Ao se separar a flor de sua raiz de vida, se corta, por assim dizer, sua alma. Assim, toma-se dela o impulso pulsional, o apetitos. Esse recorte dá a morte à flor. Ele faz com que ela morra propriamente. Essa morte, todavia, se distingue do murchar que, para a flor, seria uma espécie de desviver, ou seja, a morte natural. Dá-se a morte à flor antes que ela tenha vivido até o fim. No Ikebana, a flor tem de ser afastada do murchar, da morte natural, do parar da vida e do esforço. A flor cortada e sem desejo sempre se demora. Isso que é importante aqui, né? Ela se demora. Ela se mantém inteiramente no presente atual, sem se preocupar com o antes ou depois. Ela se torna inteiramente tempo, sem resistência contra ele. Onde ela vai com o tempo, está afeita a ele. O tempo não passa. Onde é descartado o esforço que se exterioriza como resistência contra o tempo, surge uma duração singular em meio ao tempo. Uma duração sem continuidade, que não representa uma infinitude atemporal, um tempo colocado em repouso. Ela é um fenômeno daquela finitude que se apoia em si mesma, porta a si mesma, que não aperta os olhos em busca do infinito, que, por assim dizer, esqueceu de si mesmo. Essa finitude singular não se entende em sua diferença à infinitude.
O Ikebana se distingue, então, daquela arte que, como uma arte da sobrevivência, se esforça pela eternidade ao expulsar o tempo ou ao desfazê-lo. A arte do Ikebana não se baseia naquele trabalho que seria um trabalho de luto. O trabalho de luto consiste em matar a morte ou em suprimir o tempo. Ikebana significa, literalmente, avivamento das flores. Trata-se de um avivamento singular. Aviva-se a flor, se auxilia a chegar a uma vitalidade mais profunda, ao dá-la a morte. O Ikebana traz o impermanente como tal à luz, sem a aparência da infinitude. Bela, aqui, é a finitude repousada, serena, apoiada em si mesma, a finitude que se esclarece sem olhar para além de si. Belo é o ser sem apetitos. Como que a gente pode interpretar esse texto aqui em vista dessa perspectiva, dessa meditação, digamos, sobre a atenção ao presente, né? O que está por trás dessa a exposição que o Han está fazendo aqui sobre a leitura do Nishitani, sobre o Ikebana, né? Essa passagem está no capítulo do livro que se chama Ninguém, né? Em que o Han justamente está explorando uma outra forma tentando apresentar uma outra forma de subjetividade, uma subjetividade que não é caracterizada justamente por essa busca pela sobrevivência a todo custo, né? E nesse sentido, o que caracteriza essa forma de subjetividade seria, em um certo aspecto, e isso pode parecer muito radical aqui, né? Mas é importante para entender o que está sendo proposto aqui. Esse modelo de subjetividade, seria aquele do que o Han chama do ninguém, né? De um sujeito que não é ninguém, é de um sujeito que ele é desprovido de vontade, em certo sentido, né? Mas o que que significa ser desprovido de vontade? Bom, quando a gente fala de vontade, nesse contexto, a gente pensa em falar, né, um sujeito que tem uma vontade, que tem uma vontade própria, que tem algo que ele busca realizar. O sujeito, justamente, ele é caracterizado porque ele não é um objeto inerte, ele é algo que tem um ânimo próprio, uma vontade própria, um desejo, uma intenção próprios que o define, né? Algo que ele busca realizar conscientemente por meio da sua atividade, e essa vontade, nesse sentido, o caracterizaria como um sujeito, né? E, portanto, satisfazer a sua vontade é potencializar a sua condição como sujeito, é mostrar justamente que ele, como sujeito, consegue realizar aquilo que ele busca, que ele consegue, então, reforçar a sua identidade, o seu modo de ser, a partir do momento em que ele consegue realizar o objeto da sua vontade que o caracteriza como sujeito, né? É, Ou seja, esse é um sujeito que julga que buscar certas coisas é importante para a existência dele como sujeito. Então, se ele satisfaz a sua vontade, ele potencializa a sua condição, o seu modo de existir como sujeito, porque ele está obtendo para si, de fato, aquilo que ele julga caracterizá-lo da sua individualidade, na sua subjetividade, no que o define a partir da sua vontade, né? Bem, o problema para o Han, dessa perspectiva, é que, portanto, esse sujeito que é dotado de uma vontade nesse sentido, né, no sentido de ter interesses próprios, ter coisas próprias que ele quer conquistar para si, né, ele já está sempre travando uma luta pela sobrevivência. Porque, lembremos, né, sobrevivência aqui não é simplesmente a sobrevivência biológica, é a sobrevivência da minha condição como sujeito. É a sobrevivência dessa minha posição enquanto alguém que se julga capaz de agir de forma livre para alcançar as suas vontades, né? É, é preservar essa minha identidade enquanto um sujeito que é dotado de certos desejos e de alguma maneira, se potencializa pela satisfação desses seus desejos particulares, né? Então,
O sujeito que tem uma vontade está sempre buscando sobre essa, está sempre envolto nessa luta pela sobrevivência da sua identidade enquanto sujeito, ou seja, pela satisfação dos seus desejos como uma maneira de perpetuar a sua condição de sujeito, né? Porque é como se ele não conseguisse isso, então ele não está nessa posição de sujeito, de protagonista, né? De soberano, por assim se dizer, de alguém que está nessa posição de efetivamente ser livre e alcançar a sua vontade, né? Então, para se preservar nessa condição, ele está sempre lutando para se afirmar, lutando contra os elementos que o impediriam de alcançar a sua vontade, né? É, Ora, essa luta cansa, essa luta desgasta, essa luta envelhece. A vida, em certo sentido, né, dessa maneira como está sendo interpretada aqui, a vida é caracterizada por uma certa luta pela sobrevivência, né? Uma luta por perdurar para além do instante presente. E nesse esforço de perdurar indefinidamente, né, o próprio organismo vivo ele acaba envelhecendo, ele acaba se desgastando, ele acaba perdendo a sua vivacidade, né? A vivacidade que ele tem no instante presente, no instante atual, no instante em que ele está na sua forma mais plena, né? Essa energia se perde em função da luta pela sobrevivência. E é nesse sentido, então, que o Han tá lendo o Ikebana como uma forma de preservar a beleza de um ser ao privá-lo da necessidade de lutar pela sobrevivência, né? Essa ideia de que, ao cortar a flor, ao, em certo sentido, matá-la, né? Na verdade, aí essa formulação estranha do Han, né, de se dar a morte à flor, o que se faz com isso é tirar dela esse impulso por sobrevivência. Ela não mais vai operar de tal maneira que os seus sistemas, né, biológicos, orgânicos, eles estejam em funcionamento e esse mesmo funcionamento leve justamente ao seu envelhecimento, né? Não, esse impulso é tirado dela e por isso mesmo ela pode ser simplesmente ali na forma que ela é naquele instante, na forma definida, limitada, finita que a caracteriza ali, naquele instante, no momento em que ela foi recortada, né? E por isso mesmo é como se esse momento fosse capturado e ele não precisasse ser mais nada do que é, né? A gente pudesse dizer nesse contexto que é como se, a partir do momento em que se tira o impulso de sobreviver dessa coisa, então a coisa não é mais desgastada por esse mesmo esforço, ela pode ser simplesmente ali e agora o que ela é ali e agora, né? É, Daí então, justamente, é, essa ideia que o Han está trazendo aqui no final da página 94, né? A flor cortada e sem desejo sempre se demora. Ou seja, ela não está realizando nenhum esforço ali que faça com que ela então tenha que ir além daquilo que ela é aqui e agora, que ela tenha buscar se preservar para o instante seguinte, que ela tenha que buscar fazer algo para continuar sobrevivendo e para continuar a manter os seus sistemas biológicos, o seu organismo funcionando, né? Não, ela pode ser simplesmente ali. Por isso ela se mantém inteiramente no presente atual, sem se preocupar com o antes ou depois, né? Aí essa ideia ela se torna inteiramente tempo, sem resistência contra ela, né? Contra ele, contra o tempo. É como se a luta pela sobrevivência fosse uma luta contra o tempo. Você está a hora toda buscando realizando esse esforço biológico até, né? De tentar manter o seu funcionamento
manter a satisfação dessas suas vontades que são impostas pelo funcionamento do seu sistema indefinidamente, e por isso mesmo você não é capaz de preservar, paradoxalmente também a gente poderia dizer, né? Você não é capaz de preservar e viver inteiramente a forma que você tem aqui e agora, né? É, E isso, para o Han, possibilita aí justamente uma outra experiência de tempo, né? Isso que ele está descrevendo aqui, de que ele fala, ela se torna inteiramente tempo, a flor, né? Sem resistência contra ele. Onde ela vai com o tempo, está afeita a ele, o tempo não passa. Como que a gente pode interpretar isso, né? Me parece que aqui a gente pode justamente entender nesse sentido de que uma vez que não há mais esse esforço de sobrevivência, que deve então se contrapor à passagem do tempo para manter o funcionamento desse organismo, para que de alguma maneira ele possa continuar preservando o seu funcionamento e satisfazendo as suas vontades, satisfazendo as vontades, os desejos que são próprios desse organismo, né? Então não há mais uma separação entre o tempo um ser, um indivíduo, um organismo que está de alguma maneira tentando se preservar fora dele, né? Satisfazer as suas vontades constantemente sem ser abalado pelo tempo, né? Não, pelo contrário, aqui é como se então e isso que é curioso, porque essa experiência, o Han está falando que se torna inteiramente o tempo, a flor se torna inteiramente o tempo, mas se tornar inteiramente o tempo aqui justamente não é a experiência de uma duração infinita. É a experiência de não haver uma separação entre mim e a própria passagem do tempo. Entre o estar aqui e agora na própria passagem do tempo e sem querer me contrapor a essa passagem, né? De fato, uma ideia, digamos assim, bastante zen budista, que se apoia muito nessa concepção de impermanência, né? Daí o que ele está falando logo depois, né? Onde é descartado o esforço que se exterioriza como resistência contra o tempo, surge uma duração singular em meio ao tempo. Uma duração sem continuidade, que não representa uma infinitude atemporal, um tempo colocado em repouso, né? Ou seja, não se trata de pensar digamos assim, uma duração quantitativa, que se trata de durar o maior tempo possível, durar um tempo numericamente, digamos assim, infinito, né? Não é o que está em jogo aqui. A ideia é justamente essa experiência do tempo como uma duração sem continuidade, como você poder estar tão entregue ao aqui e agora que não há uma experiência de separação entre você e o tempo que você passa vivendo, né? Você está no próprio fluxo do tempo, né? E por estar no próprio fluxo do tempo, por não buscar se separar dele a fim de se preservar quantitativamente pelo maior tempo possível, né? Se experimenta é como se tivesse, daria talvez para dizer isso, é como se fosse uma experiência pura do tempo como tal. É se permitir se fundir ao tempo, e é aí que vem essa ideia de uma duração, né? Porque você não está impondo limites para essa experiência do aqui e agora, você está entregue inteiramente a ele, entregue à passagem do tempo que caracteriza esse aqui e agora, né? É, Daí que, continuando, ele esteja falando aí. Ela é um fenômeno, né? Ela, essa duração, né? É um fenômeno daquela finitude que se apoia em si mesma, porta a si mesma, que não aperta os olhos em busca do infinito, por assim dizer, esqueceu de si mesma. Muito interessante, né? É essa ideia de que então. E ideias que parecem um pouco paradoxais, mas que elas vão se amarrando quando a gente vai entendendo melhor o sentido delas, né? Porque. é, o estar no aqui e no agora não quer dizer, nesse sentido, você
preservar, digamos assim, uma você ter uma experiência do tempo estático, né? Como se fosse essa ideia, porque isso seria justamente essa ideia de uma infinitude atemporal, um tempo colocado em repouso, né? Que justamente não é o tipo de experiência que o Han está vendo ser propiciada aqui por essa arte do Ikebana, né? Não se trata de ter uma experiência em que o tempo não passa, no sentido de que você, de alguma maneira, ou melhor dizendo, não se trata de uma experiência onde o tempo onde se tem uma sensação de se ter um tempo infinito, de se durar infinitamente, né? Ou de que, e que, portanto, nesse sentido, aqui não se é afetado pela passagem do tempo, como se, portanto, é como se tivesse essa experiência do tempo ter parado, né? Não se trata disso. Antes, se trata dessa ideia de experimentar diretamente a própria passagem do tempo, né? É, E, e, e nesse sentido, essa ideia da finitude que se apoia em si mesmo, né? Porque não se trata de pensar ou a experiência, uma experiência que estaria além do tempo, mas sim experimentar essa experiência pura daquilo mesmo que se apresenta nesse instante finito, aqui e agora. Esse ser finito que se apresenta nesse instante finito e, portanto, já nesse ponto de passagem, né? É como se a gente pudesse capturar a experiência desse finito no momento da sua aparição finita, né? No instante finito em que ele aparece, né? E por isso mesmo, a partir daí, estar inteiramente entregue a essa experiência, né? É, Nesse sentido, também é bastante interessante o que o Han está falando aqui, é, dessa ideia de que essa duração é um fenômeno daquela finitude que se apoia em si mesma, porta a si mesma, que não aperta os olhos em busca do infinito e que, por assim dizer, esqueceu de si mesma. É interessante porque, nesse sentido, essa experiência do finito, de poder simplesmente ser, antes de ser um movimento de autocentramento, né, de você querer preservar a sua identidade, é uma certa experiência de autoesquecimento. Porque ao se permitir simplesmente estar aqui, não se está mais fazendo o contraponto entre o meu ser entre o meu ser que eu busco preservar e a passagem do tempo que se contraporia a esse desejo. Não, se está simplesmente sendo. E ao se ser simplesmente na finitude, nos esquecemos de nós mesmos, né? Sem termos que ficar projetando uma diferença entre a nossa existência finita aqui e agora e essa existência infinita que nós idealizamos. Nós podemos ser simplesmente nesse instante finito, nesse momento que é caracterizado pela sua finitude, sem termos que buscar nada para além dele, né? É... Por isso que o Han aqui fala, conclui essa passagem falando que a arte do Ikebana não se baseia naquele trabalho que seria um trabalho de luto, né? Esse é um conceito bastante importante na filosofia do Han. O Han tem um conceito de trabalho de luto que seria, a gente poderia entender como diferentes estratégias para converter aquilo que parece negar o si, negar a minha identidade como sujeito, em algo que potencializa essa autoafirmação, né? E a morte, justamente, é por excelência o que nega a nossa condição como sujeito. Então, o trabalho de luta é uma estratégia para negar a própria morte, negar essa negação do si, e dessa maneira conseguir preservar, mesmo que filosoficamente ou idealmente, alguma ideia de que nós nos mantemos nessa condição de subjetividade soberana, senhora de si mesma, centrada em si mesma, ou como se queira, né? Daí que ele fala aqui, o trabalho de luto consiste em matar a morte ou em suprimir o tempo. Ikebana significa literalmente avivamento das flores. Trata-se de uma. Então veja que curioso, né? Quando você corta a flor, em certo sentido, a mata, isso na verdade é uma espécie de avivamento,
né? De acordo com aquela ideia que a gente disse, que é o que preserva essa forma viva, essa forma plena que ela tem naquele instante da sua finitude, naquele momento finito em que ela está se apresentando plenamente ali nessa sua forma finita, né? É, E aí ele continua: trata-se de um avivamento singular. Aviva-se a flor, se auxilia a chegar a uma vitalidade mais profunda ao dá-la à morte. O Ikebana traz o impermanente como tal à luz, sem a aparência da infinitude. Bela aqui é a finitude repousada, serena, apoiada em si mesma. A finitude que se esclarece sem olhar para além de si. Belo é o ser sem apetitos, né? É o ser sem apetite, sem desejo, sem esse desejo de transcender o instante presente e ser algo além do que ele é enquanto um ser finito, que é caracterizado pela passagem, né? É como se justamente a lógica fosse aqui a de que ao buscarmos sermos infinitos, nós justamente não desfrutamos da nossa própria finitude, do próprio instante finito em que nós de fato vivemos, no instante finito, no momento finito em que nós vivemos, em que nós somos, o instante finito em que nós mesmos somos, nós deixamos de vivê-lo inteiramente porque nós nos voltamos para um infinito que estaria além dele, né? E o Ikebana seria uma maneira de apresentar uma arte que propõe um contramodelo dessa busca por uma infinitude, por transcender essa forma efêmera, por transcender a efemeridade das nossas formas. Mas antes se buscaria como que apresentá-las por elas mesmas, sem que elas tenham que representar nenhuma busca por algo além dessa forma que elas possuem aqui e agora, né? Ou seja, nesse contexto, eu acho que a gente poderia dizer, me parece que isso que é o interessante dessa passagem aqui, né? Me parece que tanto a meditação sobre esse texto, a interpretação que ele faz sobre o Ikebana, quanto o próprio interesse por Ikebana, se buscar saber mais sobre diferentes trabalhos com Ikebana, né? É, diferentes artistas, diferentes obras, né? Eventualmente, quem sabe, até praticar, dependendo do interesse de alguém, mas isso mesmo pode ser visto como um exercício interessante de concentração no instante presente, né? E acho que é uma perspectiva bastante rica. Claro, a gente vai ver, evidentemente, essa perspectiva que o Han está apresentando aqui ela se apresenta a partir de um conjunto de pressupostos filosóficos específicos, né, em que o Han está criticando uma certa busca por transcendência que ele acha que é característica nesse tempo em que ele está escrevendo, ele acha que é característico dessa forma de sujeito pautada pela economia, pela preservação a todo custo, que essa busca pela economia nada mais seria do que uma busca de transcendência, né? A partir do Sociedade do Cansaço, ele vai repensar um pouco essa questão da transcendência, vai trazer, inclusive, a própria busca por uma certa forma de transcendência como uma maneira de superar esse modelo de existência econômica, né? É, algumas questões da leitura que ele faz do Ikebana talvez até se tornem problemáticas ali, no sentido de que a gente vai ver que também pode haver uma maneira bastante perniciosa de querer se fixar no instante presente e finito a todo custo, né? Também é uma maneira econômica de fazer isso, no sentido de eu querer preservar a minha forma, a minha beleza, a minha saúde, a minha, digamos assim, tudo isso que tem apenas uma caracterização finita, mas que eu absolutizo como se fosse a minha identidade como sujeito, e aí eu tento perpetuar a todo custo essa forma, né? E aí isso vira, e nesse contexto nós viramos zumbis, como o Han fala, né? Mortos demais para estarmos vivos, vivos demais para estarmos mortos. É, é como se a gente pudesse pensar os riscos de levar muito ao extremo essa busca dessa finitude que se fecha em si mesma, né? Há um outro caminho em que o Ikebana poderia virar, digamos assim, uma forma de zumbi, né? Uma forma de se tornar zumbi, mas numa perspectiva mais alinhada com o budismo e com um exercício filosófico possível de concentração ao presente, né?
o que me parece interessante do que está sendo proposto aqui é essa ideia de que a gente não precisa conferir a apreciação do instante presente, inclusive na sua finitude, nenhum, nenhum valor, nenhuma importância maior do que simplesmente a possibilidade de desfrutar desse instante aqui e agora, inclusive na sua finitude, na sua efemeridade, né? Ele não precisa adquirir nenhum outro sentido maior, alguma utilidade, ele não precisa se encaixar em nenhum propósito teológico ou teleológico do mundo, das coisas, da sociedade ou do que quer que seja. Ele é dotado de sentido por si mesmo. É por isso mesmo que vale tanto a pena viver o aqui e agora, né? Porque esse finito, essa experiência finita que eu tenho aqui, ela tem valor por si mesma se eu me entrego inteiramente a ela. Ela não precisa de nada mais para que se possa conferir um valor a ela, né? É... Mas bom, acho que como um comentário inicial do texto desse nosso objeto de hoje, é isso, né? E aí então queria saber um pouco que vocês acharam aí, o que você achou, Aline, né? Desse texto. Eu vi que você fez alguns comentários aqui, mas se você quiser falar agora também. É, então, Lucas, eu gosto muito do budismo e eu sempre tive isso em mente de tentar estar presente e na prática isso é bem difícil, né? Sim, Muitas vezes a gente até foge de estar presente e talvez se a gente tivesse consciência, uma consciência melhor de que vale a pena viver até os momentos que são um pouco desconfortáveis, pois eles vão acabar, né? E aquele é o momento que você tem ali naquele momento mesmo. sim, sim. Então, talvez aquele momento se tornasse nem tão desconfortável se você não resistisse a ele. Claro, não estou dizendo Perfeito, de uma violência, de um roubo, nada disso. Estou dizendo, sei lá, de um trabalho que você está fazendo. De repente, se você se perfeito. entregasse, é, poderia ser bom, entendeu? Se Sim, você entendesse a validade daquele momento. sim. Eu acho que tem alguns elementos interessantes aí, né? É, porque na, uma questão que acho que se coloca aí, inclusive você fez esse comentário, né? Que algumas pessoas parecem não precisar lutar pela sobrevivência, também não conseguem usufruir apenas do ser no presente. Mas a questão, ali nisso que é interessante, eu diria que da perspectiva do Han, e é uma perspectiva que eu concordo, essas pessoas, na verdade, elas continuam lutando pela sobrevivência. Mas não é essa sobrevivência biológica, literal, né? De novo, é a sobrevivência dessa imagem que elas têm de si mesmas como um certo sujeito que tem uma identidade que precisa ser preservada, que precisa ser afirmada constantemente, né? Não é porque a pessoa é rica, é milionária, é bilionária, o que quer que seja, que ela não está lutando para sobreviver, nesse sentido, que ela não está lutando para preservar essa condição de como ela se enxerga como sujeito e do que ela acha que é do que ela deve confirmar da sua capacidade de satisfazer as suas vontades, né? Isso é uma luta por sobrevivência da perspectiva do Han, né? Isso continua a ser luta pela sobrevivência, porque justamente você não. Não, Hã? não estou dizendo nesse sentido, estou dizendo naquele sentido da pessoa que realmente não consegue, é como se ela não conseguisse ver nenhum sentido no momento Ah, presente, sim, nem nada, sim. entende? É nesse sentido. Ela, tudo bem, ela não precisa lutar pela sobrevivência, ela nem sabe bem para que lutar seria isso. Entendi, É, entendi. É uma pessoa, mas digamos nesse assim, sentido, sem ela, propósito, na verdade, assim, né? É isso que sim, você está pensando? é mais ou menos isso. A pessoa não consegue achar um sentido em Sim. estar aqui, entendeu? Ah, E nem interessante. mesmo em curtir e estar Interessante. presente. Para ela, aquilo quase não faz sentido, sabe? Ela não consegue enxergar o sentido mesmo. Não, interessante, interessante. É, o que eu fico pensando um pouco nesse caso, Aline, o que eu me pergunto, assim, né, é que. E aí, essa é a questão, né? Talvez essa seja uma questão interessante de se perguntar.
Porque o Han está falando que uma condição para ter essa experiência da finitude que repousa em si mesma e para poder desfrutar dela, em certo sentido, uma condição dessa experiência é você cortar a sua vontade, né? Cortar no sentido, nesse sentido de cortar essa necessidade de achar que tudo que você faz tem que estar voltado à realização de algum desejo, e que se você não consegue fazer isso, então não tem sentido experimentar as coisas aqui e agora, né? E aí eu me pergunto se essa experiência da pessoa que, por mais que ela não esteja realizando nada e ela não esteja sobrevivendo, ela não esteja buscando, digamos assim, sobreviver porque ela não acha que vale a pena fazer nada, digamos assim, né? Eu me pergunto se o fato dela não conseguir usufruir de estar no instante presente é porque, na verdade, ela não se privou dessa vontade. Ela só se resignou a não conseguir alcançá-la, né? É esse sujeito que, de alguma Sim, maneira... Hã? Entende? sim, faz muito sentido, faz muito sentido. Né? Porque aí isso vem desse lugar de resignação, mas que ao mesmo tempo de alguém que acha que a felicidade consistiria em conseguir realizar essa vontade que ele já acha que não é capaz de alcançar, né? Enquanto que esse desfrutar o presente implica, de certa maneira, você abdicar da pretensão de ter que realizar alguma coisa aqui, de que você, como sujeito, tem que fazer alguma coisa aqui e alcançar algum objetivo definido que não seja simplesmente estar aqui, né? É, é um outro processo, né? É interessante o quanto muitas vezes, nesse sentido, é, alguém que é quase como se pudesse pensar nesse contexto aqui. Otimistas e pessimistas, no fundo, não são muito diferentes um dos outros nesse sentido, né? Uhum. Porque tanto o otimista, o coach, ou como se queira, né, quanto o pessimista, eles acham que o que tem mais valor na vida é você realizar os seus desejos específicos, afirmar as suas vontades individuais, ser capaz de conquistar os seus desejos, os seus sonhos, e não simplesmente estar aqui, né? Acho que É, isso tem ligação com aquilo que você falou, é, de pertencer a um todo e não se sim, isolar, sim, entendeu? Eu sim, acho que é mais essa pessoa que geralmente não vê muito sentido, alguma coisa nesse sentido assim, ela meio que se isola, ela fica mais isolada, é como se ela ficasse, falando livremente, é como se ela ficasse muito preocupada, em si mesma, em si mesmada, né? E sim, aí ela sim, não consegue mesmo estar presente, entendeu? Não sim, fazer parte de um todo, né? sim. Sentia como, vamos falar assim, sentia comunhão com a natureza, com o Sim, sim, espaço, sim, entendeu? perfeito. E veja, isso e é legal falar disso também, porque isso permite ver o quanto de uma forma ou de outra, por mais que seja possível em alguma medida falar desses exercícios separadamente, eles estão sempre interligados, né? Essa ideia da atenção ao presente e da consciência cósmica, que seria outra modalidade de exercício, né? Porque é isso, essa coisa de que ele está falando do Ikebana, de você poder se quase que se fundir inteiramente com o tempo, implica ao mesmo tempo você uma forma de consciência de si em que você não pensa em si mesmo como algo separado do todo, separado do próprio fluxo do tempo, né? Mas como fundamentalmente ligado a ele, né? E implica uma outra forma de consciência de si mesmo, né? É, Eu acho que é bem por aí, né? E aí também tem e aí entra essa questão, a gente fica pensando, por exemplo, nesses países desenvolvidos em que as pessoas, na verdade, em vez de se sentirem felizes, começa a ter a sociedade começa a sofrer essas epidemias de depressão, né? Porque são países que fomentam muito uma certa forma de vida individualista, isolada, e aí essas pessoas que têm materialmente tudo aquilo de que elas precisam, ao mesmo tempo
não são capazes de usufruir o instante presente, né? Como você estava falando, é, porque elas não têm essa experiência de uma conexão, de um pertencimento, né? É mais ou menos isso mesmo que eu estava pensando, nesse sentido mesmo. Sim. E ao mesmo tempo é interessante, né? Porque é justamente isso. Porque essas pessoas, precisamente se elas são formadas nessa visão de mundo individualista, autocentrada, né? É como se elas achassem, então, crescessem com a expectativa de que satisfazer os seus desejos, as suas vontades e as suas necessidades materiais fosse trazer felicidade. E não traz, mas elas não sabem por quê e não entendem bem e não acham, não conseguem compreender o que outro caminho possível estaria disponível para alcançar a felicidade, né? Precisamente porque esse foi o único modelo que foi ensinado a elas, o que elas identificam com a própria condição de ser feliz, né? É, E trazendo isso para bem assim, nu e cru, né, para o cotidiano, como que a gente poderia exemplificar, né? E pensando numa situação do meu dia a dia. Aham, Vamos supor isso acontece muito. aham, Mas eu vou até falar uma situação meio idealizada e na prática é muito difícil você conseguir fazer isso na sim, prática. sim, Às vezes você está, sei lá, atendendo a minha profissão, eu atendo pacientes. Então, eu estou atendendo uma pessoa uhum, que, de alguma maneira, não está me sendo agradável atendê-la. sim. Só que se eu me entregar, então eu quero que aquilo acabe rápido. En- Entende? Então, Entendo. talvez se eu conseguisse saber que aquele momento presente é o único momento que eu tenho e me entregar ali e deixar de achar que está chato, se eu conseguisse fazer isso, eu acho que seria mais ou menos isso, que seria mais inteligente, mais e melhor a se fazer, né? Se eu Eu, o que, conseguisse. Então, o que eu fico pensando, Alice, e acho que isso até me parece que isso esteja bastante alinhado com uma perspectiva budista também. Claro, é complicado falar isso porque tem vários budismos distintos, né? Mas em todo caso, acho que nesse aspecto é uma generalização razoavelmente segura. É que essa questão de desfrutar do instante presente, talvez a gente não esteja lendo ela sempre da maneira mais apropriada, porque a gente já está muito enviesado pela nossa ideia moderna individualista de desfrute, né? Que é justamente achar que tem que ser prazeroso. O que talvez não seja o que está em questão aqui. Veja, não é por acaso que as palavras que o Han escolhe aqui, né, para descrever essa condição, bela aqui é a finitude repousada, serena, apoiada em si mesma. Acho que essa ideia de serenidade é central, não apenas aqui, mas para entender o que é o ideal de felicidade de que os filósofos antigos falavam, e que o Hadot recupera por essa perspectiva da filosofia como modo de vida, né? Essa paz de espírito não é algo que está no mesmo nível dessa oposição entre dor e prazer, né? É antes uma espécie de atitude diante da dor e do prazer, de um não se perturbar diante de experiências de dor ou de prazer, né? É... Tá em um outro nível cognitivo, né? É quase, eu diria, é quase uma espécie de metacognição mesmo, né? É a maneira com que você adota, é a maneira com que a atitude que você adota conscientemente em relação àquilo que você está experimentando, seja isso da ordem do que é individualmente prazeroso para você ou individualmente doloroso, né? É, De um olhar budista, a gente poderia dizer que é a eliminação da aversão ou do apego, né? Porque a questão, e aí isso me lembra. Tem uma história num sutra budista, né? Tem uma metáfora que o Buda usa num dos sutras do Cânone Pali. Não sei se você conhece essa coletânea aqui,
mas eu acho muito recomendável, nas palavras do Buda, uma coletânea de sutras do Kananipali, traduzida e comentada pelo Ai, Bhikkhu Bodhi, saiu pela nossa, Vozes, não muito, conheço. muito legal. Eles depois publicaram outras edições, outras coletâneas organizadas por esse autor, pelo Bhikkhu Bodhi, assim. Vale muito a pena. Depois eu posso te passar a referência direitinho lá Ai, no por grupo favor, também. Mas gostaria. aí tem um dos sutras em que o Buda está explicando sobre a eliminação do desejo, do apego, do sofrimento, né? É interessante que ele usa uma metáfora assustadoramente similar com uma metáfora que os céticos gregos pirrônicos antigos vão utilizar ao falar da suspensão de juízo, né? E que ele fala, olha, imagina que você leva uma flechada no peito. Essa flechada vai doer. Você não tem o que fazer a esse respeito. Flechas doem, é simplesmente isso, né? A questão não é se a flechada vai doer ou não. É qual que é a sua atitude consciente disso. Porque se para além da flechada você achar, nossa, isso daqui é uma desgraça que me abateu, como isso é ruim, o que que eu fiz para merecer isso? Se você ficar empilhando pensamentos, juízos sobre a natureza dessa flechada ser ruim, é como se você estivesse tirando uma outra flecha em cima da primeira, né? Você estivesse acrescentando uma camada de sofrimento, né? E talvez nesse sentido, aí que a dor se transforma em sofrimento dessa perspectiva, talvez dessa perspectiva do budismo, do Kananipali aí que está aparecendo aí, né? A- Quer dizer, talvez uma maneira de eu ler isso, porque o termo sofrimento aí, né, tanto no Pali quanto no sânscrito, dukkha, tem muitas interpretações, muitas traduções possíveis, muitas interpretações, mas o que eu quero dizer o ponto fundamental dessa perspectiva não é que experiências dolorosas elas podem ser evitadas a todo custo. Eu brincava muito com os meus alunos quando eu falava de budismo, que o Buda não é um super saiyajin, né? Então, opa, alcançou a iluminação, vira super saiyajin, alguém atira uma flecha nele, ele não sente dor. Alguém dá um beliscão nele, ele não sente nada. Ele não se tornou um guerreiro imbatível, insensível, feito de metal ou qualquer coisa do gênero. Não, se você desse um soco no Buda, ele ia sentir dor. Ele não tinha o que fazer a respeito disso. A questão é que, por compreender a natureza da realidade dos fenômenos em sua impermanência, ele não desenvolve uma relação de aversão ou apego a qualquer uma das experiências pelas quais ele passa. E por isso ele pode lidar, tanto com experiências prazerosas quanto dolorosas, de maneira serena, né? Então, nesse exemplo que você deu aí, acho que teria menos a ver o cultivar essa perspectiva, talvez tivesse menos a ver com você. E aí, porque é isso quase seria uma espécie de. É essa questão, né? A gente caminha uma linha tênue, às vezes, em que essa ideia de desfrutar um instante presente pode muito facilmente virar uma espécie de positividade tóxica, do tipo, nossa, seu cliente é um pé no saco, e você achar que você tem que falar, não, tá ótimo, gratidão, gratiluz, que maravilha, você tá aqui enchendo meu saco. Ah, isso é muito, né, insuportável, esse tipo de visão. Sabe? Então, não se trata disso, mas se trata dessa proposição de você poder experimentar isso pelo que é, e sem ter que transformar isso em alguma coisa que não é, sem se frustrar porque esse momento não está correspondendo às suas expectativas do que ele deveria ser, e deixar ser, inclusive na sua própria frustração, inclusive no seu próprio saco cheio, sabe? O cliente não vai deixar de ser chato, mas talvez você fique menos perturbada com isso se você parar de depositar uma série de expectativas sobre o que esse momento deveria ser, né? Fez sentido? Muito, muito. Eu já tinha lido alguma coisa a respeito que conversa com o que você está dizendo, né? E realmente fez muito sentido. É, e eu acho que Isso, aí. Oi, diga, vou tentar desculpa. colocar essa ideia no meu dia a dia sem ficar aumentando mesmo o sofrimento, né? Tipo, como você falou da flechada, né? Ou da hora que roubaram seu celular.
sim, Roubaram seu celular, roubaram. Se você ficar ali em cima, poxa, mas eu não merecia isso, não sei o quê. Você só está sim, aumentando a dor, né? É sim. verdade. E por outro lado, também tem essa questão, né? Porque acho que tem muito a ver, até com essa eu acho que essa perspectiva Zen reforça muito esse lado também, né? De que tem até aqueles koan Zen, né? Que é aquela coisa, o Zen é beber quando tem sede, comer quando tem fome, cagar quando quer cagar, e literalmente esse tipo de imagem aparece, né? Mas no sentido de deixar as coisas seguirem o seu fluxo. Então também é isso, né? Eu acho que você se frustrar, inclusive porque o que você sente naquele momento não é o que você acha que você deveria sentir, nunca é produtivo. Produtivo aqui no bom sentido, né? Digamos assim, Uhum, uhum. nunca vai te trazer de alguma maneira, de fato, um nível de realização maior. Porque não faz sentido você querer fingir que você está vivendo alguma coisa que você não está vivendo ali. E não é isso que vai fazer você experimentar outra condição de tranquilidade. Então, se você fica puto porque você foi roubado, por exemplo, e certamente eu fiquei, não adianta você ficar falando, não, eu não devia estar puto aqui, velho. Eu devia estar tranquilo, eu devia estar, sabe, de boa com isso, não sei o que lá. Não, você precisa atravessar. Se você é isso que você está sentindo, não adianta. Você sentiu, você tem que se deixar sentir, entender o que você sentiu e, eventualmente, uma vez que você tenha muita convivência com você, digamos assim, medite realmente profundamente sobre as experiências que você teve disso e se permita atravessar isso e isso te traga uma clareza sobre da onde vem esses seus sentimentos de raiva, de perturbação, de irritação com isso, aí que essas coisas se transformam. Mas não querendo fingir que você sentiu alguma coisa que você não sentiu, né? É, Hum. E para mim isso tem muito a ver com uma certa forma de meditação budista mesmo, né? Que é essa ideia da atenção plena, né? Que é deixa os seus pensamentos e os seus sentimentos passarem, virem. Não emita nenhum julgamento sobre nenhum deles, apenas reconheça, identifique o que você sente e abrace isso, né? E se a algum momento aparece um pensamento que te desperta raiva, não lute contra a raiva, não julgue, não, a raiva é ruim, eu não deveria estar sentindo ela. Sinta a raiva. Entenda a raiva completamente, viva inteiramente esse sentimento e ao se permitir viver esse sentimento inteiramente, é que ele passa, né? É, esse é um processo, eu acho, bastante importante mesmo, né? E de alguma maneira, não deixa de lembrar o que o Han está falando aqui do Ikebana, né? É quando a gente deixa as coisas serem inteiramente o que elas são em sua finitude, que elas passam. Então é quando eu deixo eu viver inteiramente a minha raiva que ela passa, né? É, é interessante aqui. Eu acho que tem toda me parece, é todo um diálogo possível aí com psicanálise, psicologia, que eu mesmo não teria tanto condições de fazer num nível mais aprofundado, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de que e isso também até de um ponto de vista de uma certa experiência pessoal, né? Se a gente for pensar Eu, eu tenho muitas vezes a sensação de que o que torna verdadeiramente aquilo que a gente sente muitas vezes insuportável não é o que a gente sente em si, é a gente achar que a gente não deveria estar sentindo aquilo, que não é admissível sentir o que a gente sente, né? Que é como se Mas isso. a gente Oi? faz sentido, mas a gente, eu estou pensando aqui, a gente tenta tanto não viver esses afetos que a gente já que são condenáveis, né? Como a Sim. raiva, por exemplo. A Uhum. gente tenta fugir da raiva, a gente tenta ignorar, a gente tenta reverter, a gente tenta falar, não estou sentindo raiva, negar Aham. tudo isso, né? E que às vezes até me pergunto, mas até que ponto, né? Como seria viver realmente a raiva, entendeu? Sim.
Sim, Assim, tudo bem, às vezes você sente raiva de uma pessoa, tal, mas como seria mesmo entrar em contato com isso, entendeu? Para ela passar assim. sim, Porque às vezes você sente raiva e você sente raiva de novo quando você vê a pessoa, aí você sente raiva de novo, e você sente raiva de novo. sim. E eu acho assim, acho que uma questão, e acho que também tem essa questão de que é, são processos mesmo, né? No fim das contas, isso não se trata. Não é, então, vou conseguir sentir, vou me deixar eu sentir a minha raiva inteiramente agora. Não quero dizer que isso, quando eu falei de passar, eu não quero dizer isso no sentido de que você nunca mais vai sentir a raiva. Ela vai Não, não, passar eu aqui, entendi. né? É, daquele acontecido, Naquele daquele contexto, ponto. né? É. Isso. É, e assim, e eu acho que Isso me aí lembrou aquele filme do Ricardo Darín, qual como que filme? é? Não é o Instinto Selvagem, né? Não, não é o. Ai, como que é? Que ele coloca fogo em tudo e que o carro, eles começam a brigar e aí Ixi, a raiva. Você sabe que filme que eu tô falando? Meu Deus, ficou muito não. comentado esse Qual que é o filme. nome dele? Do cara que você falou? É, Ricardo Darín, Ricardo o Dro... argentino. Ricardo Darín. Ricardo Darín, filme, vamos ver. Vamos ver se a gente acha que pode até ser uma referência interessante para outro encontro, eventualmente. É... Deixa eu procurar também. Não sei se é Instinto Selvagem, não é, alguma coisa assim, deixa eu ver. Segredo dos Seus Olhos, acho que Não, não. É... Teses sobre o homicídio. Não, não, esse é outro, não, esse é de outro. Relatos Selvagens. Relatos Selvagens. Pô, legal. Relatos Selvagens. 2014. É Nossa, legal. muito legal. Dá uma olhada. Dá uma olhada, é muito legal. É, mas eu acho que o que eu ia falar também é que eu acho que tudo isso entra muito nessa ideia de exercício, né? É, nesse sentido, é até uma coisa que talvez eu quisesse ter até reforçado mais no nosso primeiro encontro, mas a ideia de exercício é fundamental mesmo, é um conceito central, porque implica essa ideia de que é algo que tem que ser praticado constantemente e que a transformação que ocorre em função dele é gradativa, né? Eu acho que muitas vezes no nosso contexto hoje, sobretudo nesse contexto desses discursos de coach e assim por diante, as pessoas nutrem muito a ilusão de que basta você entender alguma coisa verbalmente que foi dita, assim, ou basta você conseguir fazer uma coisa uma vez que você já dominou aquilo, então, consegui superar minha raiva agora. Então pronto, acabou, não vou nunca mais sentir raiva. Que beleza, maravilha, né? Problema resolvido. E justamente isso é uma grande besteira. Eu acho que uma das coisas interessantes de pensar o conhecimento como o conhecimento filosófico como conhecer, nesse sentido, que é inseparável de ser, é compreender que esse conhecimento, precisamente porque ele é adquirido por exercício, ele não é um conhecimento estático, parado, que uma vez adquirido, ele está garantido de alguma forma, e que é uma coisa que então você, a partir daí, não precisa mais se esforçar para não sentir raiva, não precisa mais se esforçar para manter um certo estado de tranquilidade. Não, é que nem exercício físico. Você precisa constantemente cultivá-lo. Se você não fizer isso, você não vai se manter. Você não vai manter aquela forma que você adquiriu. E coisas que se tornaram fáceis para você porque você estava se exercitando continuamente, não vão mais ser fáceis. Já aquilo que a gente pode adquirir por meio do exercício, a gente pode perder pela falta dele. Então isso não é e aí para mim que isso é tão, por isso que é tão importante, inclusive, essa compreensão do discurso filosófico como um exercício espiritual. É uma outra maneira de entender isso também.
É entender que o discurso é um exercício também no sentido de que o que a gente está fazendo aqui ao discutir essas coisas não é incorporado uma vez por todas isso de tal maneira que isso não precise mais ser feito. Mas o discurso, precisamente porque ele é um exercício, ele precisa ser repetido, ele precisa ser meditado, ele precisa ser refletido a partir dos mais diversos contextos, né? É, é só assim que a gente vai realmente incorporando as coisas na nossa vida, né? É, e aí isso... Então, por isso, Oi. quando você sugeriu, né, esse grupo com esta finalidade, é, é um caminho e é uma necessidade mesmo que para ajudar a gente a ter um espaço para refletir, para discutir sobre isso, Para se entendeu? exercitar. E colocar isso mais próximo, né, do nosso Sim, dia a dia. Feito, eu vou para academia e faço um exercício, eu faço na minha casa, tanto faz, mas eu vou para academia e faço um exercício físico. E se eu não exatamente. tiver um lugar para discutir ou fazer um exercício filosófico, realmente isso vai ficando cada vez mais distante e totalmente impossível mesmo. Exatamente. Esse é o ponto. Essa também é a ideia de trazer isso no cotidiano, porque não são coisas que você fala uma vez e basta falar uma vez ou ouvir uma vez e pronto. A gente tem que estar constantemente conversando sobre elas para que elas possam ser de fato incorporadas e trazer alguma transformação, né? É, e vejam, mesmo nesse contexto dessas tradições espirituais como o budismo, por exemplo, que acha que tradições que acreditam que em algum momento é possível alcançar essa iluminação plena, essa libertação absoluta do sofrimento, e que uma vez que se alcança esse ponto, esse é o ponto em que não há mais retorno, né? É, digamos assim, a possibilidade de alcançar esse estado, isso é colocado num nível de exigência tão elevado que o pressuposto mínimo é que você vai precisar reencarnar várias vezes até você conseguir fazer isso, né? Então, então nem aí também não se nutre essa ilusão de que aqui agora nessa vida que a gente está vivendo é só você pensar um pouquinho que você já se liberta aí, né? Não se trata disso. Aqui e agora, pelo menos, o exercício de fato continua a ter que ser contínuo, né? É, e daí também toda essa preocupação com as diferentes maneiras de se praticar isso no cotidiano, toda a questão da própria formulação do caminho óctuplo, né? Das três joias do budismo, a Sangha, que é a comunidade, o Dharma, o Buda, todos esses diferentes elementos que devem contribuir para que isso seja incorporado no dia a dia, né? E aí eu acho que essa questão são processos de retorno mesmo, né? E essa questão de raiva, eu acho que tem muita coisa, e é essa questão. Eu acho que a gente talvez tenha, até um pouco por causa dessa toda a febre de autoajuda, de coach, de outras coisas. Mas não só isso, é uma ideia que, para mim, tem muito a ver, de um ponto de vista de uma discussão filosófica mais profunda, justamente com o fato da gente ter vindo historicamente a identificar conhecimento com conhecimento discursivo, e, portanto, achar que o conhecimento discursivo basta para sortir o efeito que a gente espera, né? E aí a gente acha que é quase um processo milagroso de que a hora que você conseguiu compreender intelectualmente que você não deveria sentir raiva daquela pessoa, então você vai deixar de sentir, você deveria deixar de sentir raiva daquela pessoa. Se você não conseguiu isso, tem alguma coisa de errado. Isso é uma grande besteira. Esses são processos que muitas vezes podem durar uma vida inteira. E tá tudo bem durar uma vida inteira. Por que que a gente acha que vai ser diferente, né? É, não dá. Tem processos que atravessam a gente, que marcam a gente em determinados momentos da nossa vida, que a gente vai ter que lidar com eles na nossa vida inteira. E não vai ser superado magicamente porque você entendeu em um determinado momento, num plano intelectual, num plano discursivo, não precisa, que você não precisa agir daquela forma. Você incorporar isso no seu cotidiano requer um exercício constante da vida toda. Não é por acaso que dentro dessa perspectiva da filosofia antiga, dos filósofos antigos, falar da filosofia como modo de vida, para eles isso implicava de fato se comprometer com viver toda a sua vida
a partir do momento que você fez essa escolha, filosoficamente, né? Você quer É, dizer discutindo, pensando. discutindo, dialogando, pensando, praticando esses exercícios, participando dessas comunidades filosóficas, né? Tal como os discípulos do Platão participavam da academia dele, né? Realmente inserindo, fazendo disso uma parte intrínseca do seu cotidiano, né? É, incorporando isso no dia a dia de uma forma ou de outra, né? É, acho que não é talvez não é talvez, digamos assim, a coisa mais fácil de se alcançar, muito pelo contrário, né? É, É mas isso que eu eu estava pensando, não é fácil, né? E hoje a gente está aí cheio de soluções rápidas e fáceis, né? Que são sedutoras na sua grande maioria. Então, essa exatamente. conversa foi bem esclarecedora, né? Do que seria, assim, o que você está aqui propondo, né? Eu achei bem Sim, esclarecedora. que bom, que bom. Porque, digamos assim, é isso mesmo, né? A gente nos são oferecidas várias soluções supostamente rápidas e práticas, no sentido de serem fáceis, né? Mas que, por outro lado, também não são solução de verdade, né? O quanto isso transforma profundamente, de fato, a maneira com que a gente vive, como a gente lida com as coisas, é outra questão, né? E isso, e isso de fato exige. E, de novo, por outro lado, não se trata de dizer uma coisa, de que é uma coisa que você, nossa, é inacessível, que você não consegue, não é possível de se atingir, que não dá, que não traz nenhuma, que a não ser que você só vai conseguir experimentar algum efeito disso muito lá para frente, que não tem nenhuma perspectiva disso já ter algum efeito mais próximo, não se trata disso, mas é essa questão de que todo efeito só vem desse comprometimento constante, contínuo, né? De exercitar-se continuamente, né? É, Caso contrário, não tem de fato como transformar o que realmente interessa transformar a gente, que não é o discurso que a gente tem, não é o que a gente fala da boca para fora, é quem nós somos, né? Exatamente. É, e é aquele negócio que você falou no início, né? Que Uhum. talvez o caminho não seja nós nos isolando, então, através dessa interação, dessa discussão, Sim, que a gente vai sentir a diferença, entendeu? Para mim, sim. essa nossa conversa já, com certeza, já trouxe diferenças que eu vou levar amanhã Ah, que bom. na minha maneira de encarar meu dia, de encarar minhas dificuldades, de tentar não colocar mais um peso em cima, mais uma flecha em cima da Sim. flecha, entendeu? Por aí vai. E eu acho, Aline, que essa questão do que está por trás dessa ideia da flecha em cima da flecha é uma ideia fundamental para sacar o que que é que o que é que essa perspectiva da filosofia como modo de vida busca trazer, né? Que concepção de liberdade que ela que está por trás ou de liberdade não, né? Embora seja relacionada. Que concepção de felicidade que ela busca realizar, né? Felicidade aqui, nesse contexto, para essas tradições filosóficas, e justamente no budismo, nessas tradições indianas, isso é talvez até mais claro, né? Não é essa alegria de você satisfazer um desejo específico, essa sensação prazerosa nesse sentido, né? Não é algo não é algo que é caracterizado antes de tudo pelo prazer, é algo que é caracterizado antes de tudo pela paz, né? É cultivar um estado de paz de espírito, que você seja capaz de manter tanto diante de situações prazerosas quanto diante de situações dolorosas, né?
E o pressuposto dessa perspectiva é que é essa felicidade que realmente interessa, essa que realmente é capaz de nos trazer algum nível de satisfação, né? É Algum nível de exatamente, plenitude. é exatamente o que eu observo no meu dia a dia. De repente, eu estou achando que eu estou em paz. Aí uma pessoa pega e fala uma palavra e, e eu não estou em paz. Entendeu? Então, é Sim, meio que isso, né? Como que eu posso, né, ser tão assim, alterada, né, apegada àquela palavra ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, sim, mas o que você está dizendo é que, de certa forma, também eu possa é, viver a raiva daquele momento, né? Que sim, aquela sim. palavra me trouxe, né? Mas lembra, E sair daquela raiva, viver aquele sim, momento de raiva, mas também voltar ao meu momento de paz e continuar meu caminho, entendeu? Sem levar sim, aquela raiva para o resto do meu dia inteiro, contaminando sim, tudo. sim, sim, sim. Ou, ou sabe de uma coisa, em certo sentido, Aline, talvez também. Porque, veja, a questão é as expectativas que a gente deposita sobre aquilo que a gente está sentindo faz com que nós sejamos perturbados pelo que a gente está sentindo, né? Um Uhum. termo-chave aqui, acho que para essas diferentes tradições, nas gregas é muito claro essa ideia de perturbação. E a felicidade é a ausência de perturbação, é a imperturbabilidade, a ataraxia, né? E justamente, em certo sentido, o problema é como os nossos juízos sobre as coisas nos perturbam e nos tiram um determinado nível de consciência no qual a gente é capaz de experimentar mesmo sentimentos ruins, mesmo sentimentos como dor ou raiva, ou melhor dizendo, dor é sensação, né? Mas os sentimentos como raiva, ou ódio, ou o que quer que seja, de experimentar isso de um lugar de um plano de consciência no qual nós não somos perturbados pelo fato de estarmos sentindo isso, porque nós não julgamos sobre o fato de estarmos sentindo isso. Então percebe que, por outro lado, falar assim, ah, não deixar essa raiva estragar o meu dia. Mas você percebe que, digamos que você passou por uma coisa muito ruim que te deixou com muita raiva. E aí você não vai conseguir esquecer aquilo naquela hora, tá passando 2, 3 horas. Se você acrescentar isso ao pensamento, mas que merda, eu tô perdendo meu dia por causa dessa raiva, isso só vai piorar a situação. É, o julgamento, né? O julgamento em O cima. julgamento, exatamente, né? Vai ser a segunda flecha também, né? É, Porque isso já é uma expectativa. A gente gera essa expectativa de achar, não, as coisas que a gente passa, elas não devem mudar o rumo inteiro do nosso dia. Ué, quem disse? Quem disse que isso está no seu controle muitas vezes? O que você pode fazer a esse respeito, né? Às vezes vai estragar seu dia mesmo. E daí? Aceita que dói menos. É quase como se fosse isso. É quase como se a moral fosse essa. Aceita que dói menos. Você tem coisas que você não vai magicamente naquela hora. Até porque, de novo, tem coisas que atravessam a gente de um jeito que não é uma raivinha que surgiu ali, é toda uma coisa, toda uma construção de um afeto, às vezes, em relação a uma pessoa com quem você tem um histórico, um contexto que está relacionado ao trauma da sua vida, e aí você acha que aquela hora você vai conseguir simplesmente deixar de sentir o que você está sentindo? Não vai, você só vai ficar se crucificando por causa disso, né? É, seria uma outra expectativa que eu estaria construindo, né? exatamente, exatamente, né? É, E acho que, de muitas maneiras, dentro dessas tradições, e é o que aparece até nessa questão do Ikebana, né? Essa coisa de você ter uma expectativa de ser alguma coisa distinta do que é aqui e agora. E aí essa expectativa é o que gera sofrimento, né? Quanto mais você é capaz de se desfazer das suas expectativas, mais você é capaz de simplesmente desfrutar o instante presente, e desfrutar não significa ter prazer nesse contexto, né? Desfrutar significa poder estar em paz aqui e agora, né? Poder não ser perturbado, né? Que são coisas diferentes, são coisas diferentes. E isso é muito importante para a gente entender.
É muito diferente você estar em paz e você estar em você ter prazer, ou você estar em paz e você não ter dor ou qualquer coisa do gênero, dessa perspectiva, né? De novo, o Buda não é um Super Saiyajin. Se alguém desse um tiro nele, ele ia sentir dor, né? Isso não quer dizer que, da perspectiva dessa tradição, o Buda deixaria de estar num estado de nirvana, de imperturbabilidade, porque a questão não é o que o corpo dele experimenta, é a consciência que ele tem daquilo que ele experimenta e como ele se relaciona com isso, né? Mas então, mas quando você fala de não ser perturbado, no momento que você sente raiva, se você não criar nenhuma expectativa em cima disso ou um julgamento, então é como se você não tivesse sido perturbado ou não. Você, de alguma maneira, você foi perturbado. É, eu acho que a questão é que tem níveis, né? Me parece que tem níveis. É claro que se você sente raiva, e aí aquela questão da flecha e da segunda flecha, acho que ajuda a ilustrar, né? Eu acho que dá pra dizer que, claro que se você sente raiva, já tem algum julgamento que em algum nível te perturbou, Uhum, né? Agora, se você fizer um julgamento sobre esse seu julgamento, você não vai ganhar nada com isso, né? Você entendi. só vai estar empilhando mais um, né? É, A questão é o que a gente faz nesse plano metacognitivo, sabe? Do partir do momento que a gente para refletir sobre o estado em que a gente está, né? Uhum. É, Ou seja, eu tenho raiva, isso reflete de fato num nível, né? Nesse primeiro nível, que nesse primeiro nível eu fiz algum julgamento. Agora, a partir do momento que eu estou observando isso que está acontecendo na minha consciência, nesse outro plano, eu vou reproduzir essa lógica do julgamento que já está contida aqui, ou eu vou tomar uma outra postura diante disso, né? E aí essa é a questão, sabe? É como se fala, se você está sentindo raiva, a flecha já foi atirada. Não tem o que você fazer sobre isso. Esse julgamento já foi feito, né? A questão é o que você vai fazer depois disso, a partir do momento que você toma consciência disso, né? É, Fez sentido? faz sentido, sim. É, e acho que porque é muito isso, é toda essa questão de que e aí é uma coisa quase paradoxal, mas não é tão paradoxal. Segue a mesma lógica do que a gente está falando. Se a questão é não se julgar, também não faz sentido você se julgar por você se julgar. Você só está alimentando, ou você se julgar por ter feito um julgamento, percebe? Alimenta o mesmo tipo de problema. Porque você já fez isso, já foi, né? Você não conseguiu evitar. Você vai fazer o que agora? Você vai empilhar então um outro julgamento em cima disso, né? A questão é. E aí entra essa questão dessa meditação budista. Se já aconteceu, aconteceu. Passa, entende, vê o que levou a isso e aí continua, né? É, é, Isso é um Talvez. pouco libertador, viu, Lucas? Ah, Porque que bom, a que gente bom. está muito acostumado a se julgar mesmo, sabe? Poxa vida, eu, eu estava proposta, eu tinha uma proposta de agir de tal forma, ou de não fazer um julgamento, e aí eu fiz de novo e cometi novamente, e aí a gente fica se Sim. machucando novamente, entendeu? E a vida fica bem ruim. Porque vira essa autocobrança justamente, né? Que a gente se coloca assim, né? É, E aí, na verdade, eu acho que a gente acaba caindo muito mais nessa lógica lá do sujeito do desempenho de que o Han fala, porque é como se a gente estivesse fazendo essa mesma coisa nesse nível moral, a gente acha, não é? É Então, verdade, tem a gente tem que ser conexão infalível, a com gente não isso. pode julgar, a gente não pode sentir raiva. E isso não se sustenta, não se sustenta. A gente sente essas coisas acontecem e nós também julgamos sem que a gente tenha esse controle sobre isso na hora que acontece. De novo, a questão não é se você faz isso ou não, é o que vem depois, né? E ao mesmo tempo, mesmo que nem sempre você consiga também, e talvez essa seja a parte mais difícil,
é como a gente vai cultivar. E aí, porque por isso que essa ideia do exercício contínuo é importante. Porque também não estou dizendo aqui, então a questão é se em algum momento você sentiu raiva e você não conseguir fazer esse afastamento de só entender que você teve raiva sem ter julgamento, então você falhou. Isso daí foi. Não, isso também vai acontecer. Justamente nós somos humanos e nós muitas vezes nos identificamos com a nossa raiva. Nós nos identificamos com o que a gente está sentindo naquele momento e a gente não consegue se distanciar. O que vai distinguir aí não é se você consegue escapar disso definitivamente ou não. A diferença fundamental está no exercício contínuo. Não deu certo aquela vez? Continua, né? Vai fazendo. Continua se esforçando, se esforçando para que na próxima vez você consiga não se identificar com o que você está sentindo ali. É, Como na meditação, né? Não se identificar com seus pensamentos. exatamente, exatamente. E é a mesma coisa, na meditação, sabe, eu só fiz meditação nesse sentido especificamente budista, num nível muito básico, assim, mas no nível muito básico, as pessoas estão sempre falando a mesma coisa. Se você não conseguir se concentrar, não se culpe, porque você se culpar só vai prejudicar, só vai atrapalhar ainda mais, né? Só Verdade. Faz continue sentido. tentando, só retome a sua atenção, né? É isso. É possível cultivar um esforço contínuo que não seja pautado pela culpa, seja simplesmente pautado pela vontade de transformar, de melhorar, né? Verdade. E aí talvez até seja mais possível, né? Sim, exatamente. Muito bom, Lucas. Foi muito bom. Nossa, Ai, que bom, sentar com Aline. você hoje. Foi Foi como muito você bom. estava esperando? Foi o que. Foi perfeito. Ai, Fez que muito bom. sentido a nossa discussão. Maravilha. Então, semana que vem a gente continua aí. Eu provavelmente vou pegar outro trechinho do Filosofia do Zen Budismo, mas para falar de consciência cósmica agora, para continuar nesse Ótimo. debate. Aí, se você puder mandar a indicação do livro que você citou no Bom, pode grupo, deixar. Eu vou mandar o PDF do trecho que eu citei aqui agora também. tá joia. Tá bom? Então, Tá bom, muito obrigada, eu que Lucas. agradeço, Aline. Foi ótimo conversar com você também, viu? Acho que foi muito legal. Acho que rolou bem essa dinâmica, né? Espero que. Que bom, Então tá Lucas. bom. Boa semana, então. Para você também. Abração, boa semana. Abraço, até. Tchau, tchau.